Ó. Vamos lá? Vamos começar? Alguém quer fazer a prece aí? Estou animado, não? Vamos agradecer a Deus, né? A oportunidade do estudo, da reunião fraternal, desses momentos de aprendizado, né? Que as nossas intuições, que as nossas inspirações sejam soerguidas pela espiritualidade amiga, quem agradecemos por todo o apoio, todo o amparo, que possa envolver a todos que conhecemos que está passando por dificuldade nesse momento, trazendo amargura, rancores, dissabores, nesse processo pandêmico, mas principalmente, Senhor, envolvendo para que a tranquilidade e a paz reine nos nossos corações. Que a esperança e a certeza de que tudo vai se harmonizar. Que possamos, com esses estudos, também envolver tantos irmãos nossos desencarnados que participam com a gente, tentando aprender, como nós, as orientações da espiritualidade maior. Que assim seja. Olha, nós paramos aí no item 34. Ok? Tá dando para enxergar aí? Ou tá muito pequeno? Como é que tá aí, Marcos? Dá para ver? Enxergar, tá bem, tá dando para enxergar bem aqui. Tá. O item 34, Kardec vai abordar a pluralidade das existências, cujo Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, como fez com muitos outros. É uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, porque este demonstra sua realidade e sua necessidade para o progresso. Então, várias vidas, né? A pluralidade das existências, o princípio disso Cristo já estabeleceu em vários momentos do seu Evangelho. Né? Isso também está inserido no Antigo Testamento. Tem vários estudos disso já desenvolvidos por espíritas que fazem essa relação, né, da reencarnação na Bíblia. Então, acho que vale a pena, quem quiser se aprofundar, pegar essa literatura. E o Espiritismo, ele vem aqui trazer, né, essa lei que foi revelada, agora com mais clareza, colocando os processos, né, como uma realidade e uma necessidade para o progresso, uma vez que dentro de um Deus justo, que nos criou todos iguais, né, e que não beneficia e nem acaba não beneficiando mesmo, né? E nem pune ninguém, assim, eu vou agraciar o Marcos e vou desdenhar do Arthur e assim por diante. Então, dentro desses princípios, nós vamos precisar da experiência na Terra, né? Ou encarnado, ou aqui na Terra, ou em outros planetas, para que a gente alcance o progresso. E o progresso, como a espiritualidade nos orienta, ela começa do simples e do ignorante. Né? E é muito interessante esse progresso, nós atentarmos que, primeiro, nós desenvolvemos o intelecto, e depois do desenvolvimento da inteligência é que nós temos a condição de avaliar o que é certo e errado, e a partir disso, quando a gente revive aquilo ou refaz aquele ato, se insistirmos no erro, podemos estar colaborando para um hábito que é contrário às leis naturais, contrário às orientações, contrário à harmonia, como a gente vinha analisando esse raciocínio.
Simples e ignorante, a espiritualidade fala que nós temos zero de inteligência e zero de moralidade. Então, eu fiz uma pesquisa agora, essa semana, porque eu também confundia um pouco, porque eu achava que simples era zero de desenvolvimento moral e ignorante era zero de desenvolvimento intelectual. Mas eu estou chegando à conclusão... Espera aí que tem mais uma pessoa aqui. Elvia. Eu estou chegando à conclusão que é ao contrário do que eu tinha pensado. O simples, né? O simples é o zero de intelectualidade e o ignorante é o zero de moralidade. Só um minutinho, que tem mais um aqui na sala de espera. Sala de espera. Mensagem, boa noite. O Arthur. Oi. Cortou um pouco aqui e eu não consegui entender. Você quis dizer simples e ignorantes na criação? Como fomos criados simples e ignorantes? Espera só um pouquinho, que a Márcia está aqui. Só deixa eu dar um comando aqui. Espera um pouquinho, Helene. Deixa a Márcia entrar aqui, só para... Isso, acho que agora deu certo. Bom, boa noite a todos. Entrou a Elvia e entrou a Márcia. Então, vamos recapitular aqui, ó. Um dos mais... O que nós estávamos lendo aqui, para quem entrou agora... O item 34, que é a pluralidade da existência, cujo Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, como fez com muitas outras situações, né? E é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, porque demonstra sua realidade e sua necessidade para o progresso. A gente estava fazendo um comentário, a Ilane fez uma pergunta, eu estava falando aqui que dentro da linha de raciocínio que nós estávamos desenvolvendo, né, que só através do progresso é que nós vamos conquistar a nossa evolução, e a evolução tende à perfeição, à perfectibilidade, né? Então nós vamos tender para isso. Nós partimos do mesmo início. Para ter um Deus justo, é um Deus que não está privilegiando ninguém, né? Ele não está beneficiando um, desdenhando o outro, como a gente já estava analisando que Kardec coloca. Quando acontece essa situação, nós nascemos lá nas primeiras vidas, né, nós saímos de zero de intelectualidade e zero de moralidade, né, porque eles falam assim, no início existia a nulidade intelectual e a nulidade moral. E nas palavras da espiritualidade falam assim, olha, todos foram simples e ignorantes. E aí eles completam num estudo que eles falam assim, que nessa condição nós temos a nulidade, né? Zero, né? Não temos experiência nenhuma, nem desenvolvimento, de intelectualidade e de moralidade. Eu achava, até então, que simples queria dizer que era zero de intelectualidade, e que de ignorante que simples era zero de moral, e que ignorante, por ignorar, era zero de intelectualidade. Mas eu voltei num livro aqui que tem uma tradução do Herculano, que é o Espiritismo, e ele tem lá a escala espírita, e ele vai ter esse processo da escala. Depois, lá tem 9 ordens, porque na escala espírita está escrito assim, a ordem dos espíritos. Não é a criação e o processo, não é uma escala evolutiva, é um ordenamento que Kardec coloca no Livro dos Espíritos enquanto introdução, que ele está falando o seguinte, olha,
pelo contato que tivemos, podemos classificar em algumas ordens, que essa ordem pode variar ao infinito, para que quando nós dialogarmos com eles, nós possamos compreender em que classe eles se encontram. Essa classe, que são 3 grandes classes, mas que podem variar ao infinito conforme nós quisermos, mas num consenso, Kardec coloca que os espíritos eles categorizaram em 3 grandes ordens, né? As ordens dos inferiores, do lado dos espíritos felizes e dos superiores. Nesse primeiro livro aqui, que é depois do primeiro livro dos espíritos, que é o... Deixa eu ver aqui. Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que foi publicado em 59, aqui tem 9 ordens dessa escala. No livro dos espíritos, da nossa versão, né, de 1860, ele já tem 10 ordens. E o que eu estava prestando atenção? Não existe, lá existe o ignorante, porque o ignorante, ele está fazendo alusão, Elaine, àquele que ignora no sentido de não ter desenvolvido o senso moral. Mas o simples, né, nessa ordem da escala não existe. Por quê? Porque para dialogar com algum espírito, ele precisa falar. Ele fala isso lá. Então, para o espírito poder falar, ele tem que, para desenvolver a fala, vai várias e várias vidas. E você precisa desenvolver a inteligência. Então, simples, eu comecei a perceber que simples está relacionado à inteligência, e ignorância está relacionado à moralidade. E aí as coisas estão se encaixando um pouco melhor, Elaine. Por quê? Porque quando o espírito está errando, ele está errando porque ele ignora. Porque ainda ele não, mesmo ele fazendo consciente, no desenvolvimento moral dele, ainda ele ignora algumas conjecturas que poderia levar ele à ação melhor, embora ele faça aquilo deliberadamente. Então, ele é um agente no mal, né? Ele está fazendo aquele erro, mas ele ainda não desenvolveu a moral em sua plenitude, então ele ignora muitos pontos. E aí eu fiquei com aquela imagem do Cristo, Elaine, na cruz, né? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E não saber o que fazem, aí eles estão ignorando. Mesmo eles estavam crucificando Jesus consciente do que eles estavam fazendo. Olha, eles queriam aquilo, mas moralmente eles ignoravam muitas coisas. Deu para entender, Elaine? Não sei se pegou, você está na estrada aí? Não sei se ela escutou. Ah, não, eu entendi, eu concordo. É que uma vez eu li em um livro que essa criação, essa frase, né, simples e ignorante, foi que quando criou-se o planeta Terra, os primeiros seres eram unicelulares. Então, nós éramos simples na constituição biológica, né, e ignorantes de moral e de intelecto. Mas... E a gente, eu já vi isso também, Elaine. Só que voltando recentemente, às vezes eu estou lendo de novo, porque quando ele está falando dessa parte, ele está falando do reino hominal. E quando ele vai trazer, tanto é que ele vai falar assim, ó, não é nem na primeira vida e nem na segunda vida, enquanto ordem do homem, né? Homem aqui no sentido de ser humano, não tinha essa separação lá, como a gente quer, às vezes, dessa ideologia, né? Mas o homem como esse reino, né? O reino humano. Ele fala que não é nem na primeira e nem na 10ª vida que o homem vai desenvolver o livre-arbítrio. Talvez na 100ª ou na 1000ª. Ele deixa em aberto, eles falam por geral, né? Eles não falam tantas vidas, porque isso depende muito de cada um de nós.
Então, só que aí eles vão dar uma outra dica, né, Elaine? Nós só vamos desenvolver o livre-arbítrio quando a gente desenvolve a inteligência. Então, você precisa ter a inteligência para desenvolver a livre escolha. E a hora que você desenvolve a livre escolha é que você vai ser responsável por aquele ato ou não. Até então, na escala espírita, você vai começar lá na 10ª escala, é os espíritos malévolos. É os espíritos que aqueles são empedernidos no mal. Os neutros, eles estão acho que na quinta ordem. Então, os neutros são esses que eles ainda não... no texto introdutório do Livro dos Espíritos, Elaine, o Kardec vai fazer essa relação, vale a pena a gente ler lá. Eu li essa semana, então, e eu fui procurando porque eu invertia isso. E a hora que eu coloquei o simples como simples de intelecto e o ignorante que não desenvolveu o senso moral, então ele não desenvolveu a condição ainda, né? Ele ignora. Começou algumas passagens do Evangelho, começou a ficar mais claro. E aí, por isso que Jesus fala assim, ó, perdoai. Nós temos que perdoar porque aquele que está fazendo mal, mesmo ele tendo inteligência, ciência e envolvendo, jogando todo o seu espírito, né? Todo o teu amor naquilo, que é um amor mais material, né? Tá mais materializado, ele ainda ignora esse senso moral. Então, precisa despertar. Então, quando você joga isso, nós vamos entender que aquele que está fazendo mal, ele está fazendo mal porque o senso moral dele ainda não foi suficientemente desabrochado. Então, ele faz consciente e ele tem... Sim, ele de Saulo para Paulo, né? Isso. Mas é que, para mim, eu tô colocando esse ponto porque eu pensava invertido. Embora chegassem no mesmo resultado que a gente estava desenvolvendo, mas se inverter, fica mais claro, porque a ignorância não está relacionada à inteligência, está relacionada ao senso moral. Arthur, Oi. Eu tenho uma pergunta. Vamos Você tentar, falou assim que estamos estudando. na escala espírita são espíritos neutros. E na 10ª são aqueles empedernidos no mal. Quando, então, como que a gente vai saber se aquele espírito que está fazendo mal, ele é um espírito da 10ª escala, porque ele está empedernido no mal, o mal está introjetado nele, ou ele é apenas um espírito ignorante da 5ª escala lá, um espírito neutro? O que eles orientam, Ela? É que, na verdade, nós temos que partir do pressuposto do seguinte: o mal não é um agente externo que faz eu andar no mal. O mal, dentro da ordem da escala, é uma vontade do espírito em escolher aquela inclinação. Então, é um agente interno. Eu faço. Não é uma coisa, olha, eu tenho uma vibração aqui, uma ordem de um obsessor, eu tenho uma ordem do capeta, e aí apaga os meus neurônios e eu faço inconsciente, porque eu fui tomado, e aí eu vou lá e mato a outra pessoa. Isso é achar que o mal externamente me induz e me move. O espiritismo, ele rompe essa figura. Olha, primeiro, não tem a figura do capeta. Não existe. Existe a ação deliberada nossa, que é a vontade, né? E a nossa inteligência em optar pelas coisas contrárias de Deus, né? Que no caso da época do Cristo era o pecado. O pecado era errar o alvo, né? Era essa a tradução. Então, o Cristo falava, olha, você tá fora da estrada, o teu objetivo você desviou. Então, se você está trabalhando fora da vinha,
né? Você está trabalhando para Mamon, que é a matéria, né? Os interesses materiais, e não está trabalhando para Deus. Então, primeiro ponto é esse. Lá na ordem espírita, a última classe é as pessoas que fazem o mal deliberadamente, fazem por prazer. Então, sei lá, eu roubo minha mãe, um exemplo aí qualquer, eu roubo minha mãe consciente e sinto prazer de fazer o mal, né? E vejo ela sofrendo, mas eu sinto aquele gozo, né? Mesmo que às vezes, algumas coisas mais fisiológicas do que espirituais. Então, nós vamos ter aí uma conduta interna de agir no mal. Agora, quando eu ajo no mal, vai ter mais gente no mesma sintonia? Vai. Então, aí é a minha vontade, mas a vontade do outro espírito, do outro espírito, do outro espírito. Então, essas vontades se somam de tal maneira que, dependendo do meu envolvimento, pode ser que ali eu esteja tão sintonizado com ele que eu já estou fazendo, o espírito está falando que vira para a direita, eu estou virando, mas eu sempre estou fazendo a minha vontade, né? Então, nesse princípio, nós fazemos o mal. Como nós vamos identificar? Por que serve essa escala de ordem? Porque não é uma escala evolutiva. Tem muita gente que confunde que essa escala é um processo evolutivo. Todo mundo vai passar pelo mal, que é a 10ª ordem, para depois chegar no neutro, para depois chegar... E tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos. Olha, todo mundo é obrigado a passar pelo mal? Não, pelo mal não. Mas pela fieira da ignorância. A gente ignora o senso moral, né? Então, a gente temos inteligência, temos capacidade, desenvolvi um martelo, fiz qualquer coisa, estou produzindo, estou trabalhando na matéria, mas eu estou fazendo ainda coisa que eu poderia, amanhã ou depois, agir melhor com o desenvolvimento do senso moral. Por isso que a gente é o ignorante, né? Deu para entender? Tá certo aí? Não sei se vocês concordam. Eu estou falando aqui como eu cheguei. Eu sempre procuro falar assim, olha, eu não, como todos nós somos estudantes, e ninguém está do outro lado para ser professor de espiritismo, eu estou falando alto como a linha de raciocínio que eu estou chegando, né? Se amanhã ou depois eu falar assim, olha, estava errado, eu não tenho problema nenhum. Olha, errei, como eu falei aqui agora. Olha, eu pensava que simples era sem desenvolvimento moral e que ignorante era sem desenvolvimento intelectual, só que é o inverso. E essa inversão, ela resolve muitas coisas ao longo aqui do estudo que nós vamos fazer. Então, como que nós vamos identificar? Por que Kardec soltou essa escala? Porque ele percebeu que os médiuns estavam sendo enganados e que todos os espíritos que estão do outro lado não estão na mesma ordem e não sabem tudo. Pelo contrário, tem muitos que sabem menos do que a gente. E ele faz essa introdução no Livro dos Espíritos, ele explica isso. Então, falou, olha, como tem muitos que ignoram, mas que são inteligentes. Porque para ter o diálogo com os espíritos, precisa desenvolver a fala, e ele coloca isso na introdução lá da escala espírita. Então, essa escala é uma ordenação para nós, quando estivermos dialogando com os espíritos, para que a gente identifique mais ou menos aonde ele se enquadra. E tem alguns espíritos que vão se enquadrar em várias ordens. Então, como que eu vou saber se o espírito é mau? Pela procedência dele, pela fala dele, pela postura dele. Ele vai deixar claro que ele faz o mal consciente e está deliberadamente fazendo aquilo. Aí tem outros que estão em outras ordens. Então, como que nós vamos classificar isso? Quando a gente dialogar com esses espíritos, nós vamos qualificar nessa ordem para poder não ser um agente fascinado, nem obsediado, e nem enganado pela espiritualidade. E aquele espírito que ele
simples, que ele não desenvolveu inteligência, ele não consegue falar nas primeiras vidas. Não dá para conversar. Vamos fazer um paralelo. Como é que nós vamos conversar com um bebê de 8 meses? Né? Achando que ele está entendendo o que estamos falando. Percebe a analogia? Deu para entender, não? Então, simples, ele não desenvolveu a inteligência. Ignorante, ele não alcançou a moralidade? Ele não desenvolveu a moral. Por isso que Jesus lá na cruz falou assim, ó, Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Quem não sabe o que faz, não é que não sabe o que faz porque não tinha inteligência, é porque não tinha desenvolvido o senso moral. Porque quem crucificou Jesus, crucificou sabendo o boicote e os interesses. Mas moralmente falando, eles ignoravam. Oi, Arthur, boa noite, pessoal. Então, só para ver se eu estou entendendo direito, ignorante é eu saber o que eu estou fazendo e optar por fazer. Por exemplo, eu sei que eu vou sofrer as consequências de acordo com um ato, e mesmo assim optar por fazer. Eu sei qual vai ser a consequência. Mas é isso? É porque você não desenvolveu o senso moral. Entre o bem e o mal, você está escolhendo o lado errado. Mas por que você está escolhendo o lado errado? Embora, quando a gente escolha o lado errado, Márcia, nós estamos desenvolvendo desarmonia, e desenvolver desarmonia traz desarranjo, que é o que nós estudamos lá, e você gera imperfeição. E Kardec estava qualificando que o imperfeito é aquele que nós chamamos do diabo, porque é aquele que está empedernido do mal. Então, quanto mais coisa errada eu fizer, mais desarmonia eu vou conquistar. Mas eu estou fazendo isso, embora eu seja um agente no mal, eu ignoro, eu não tenho senso moral desenvolvido, porque a hora que eu desenvolver o senso moral, eu deixo de fazer o mal. Deu para entender? Então, isso não isenta de responsabilidade e de culpa. Porque eu estou fazendo consciente com a inteligência. Eu faço... Por exemplo, eu estou fumando. E aí eu sei as consequências disso. Eu sei que isso é ruim, isso é mal. E mesmo assim eu opto por fazer porque isso me dá prazer. E o prazer, perceba que o prazer é fisiológico. Porque como nós estamos mais arrastados ainda à matéria, nós temos o corpo físico e nós temos o corpo espiritual. Então, nós temos essa matéria que dá prazer e tem dor. Só que nós temos o desenvolvimento das potencialidades da alma que vão buscar felicidade e infelicidade. E aí eu estou falando de consequências da alma. Então, eu posso fazer um hábito de um vício. Esse vício, para mim, não importa o outro, hein? Para mim não faz bem. Cada vez que eu faço esse ato, eu faço, mas eu sei que está errado. Mas eu repito, mas lá no íntimo eu sei que eu preciso mudar. Não importa o meu vizinho. Eu preciso mudar. Então, aquilo me faz mal, né? Pode ser o açúcar, para mim faz mal, para outra pessoa pode fazer bem. Mas para mim, eu sei que o excesso de açúcar já está alertando que fisiologicamente ela está me fazendo mal, né? Mas eu insisto porque dá prazer. E aquilo vai gerar desarmonia. Essa desarmonia gera consequência. A hora que eu tiver o equilíbrio, eu não vou agir nesse mal menor, né? Que é um mal que eu estou fazendo ali, é menor. Mas eu posso fazer coisas deliberadamente para te prejudicar, por exemplo, Márcia. Você está trabalhando, eu vou lá, falo mal de você para o patrão, aí eu vou lá, falo mal de você para o teu colega de trabalho, aí eu vou lá, infernizo o marido, sabe assim? É um agente pernicioso no mal. Aí já estamos num outro grau. Mesmo nesse grau mais perverso, eu ainda estou fazendo consciente
porque eu estou usando a inteligência, mas eu não desenvolvi a moral na sua plenitude. Por isso que eu faço o mal. Eu faço o mal, sou responsável por ele, mas eu faço o mal porque eu ignoro. Eu ignoro porque eu não desenvolvi ainda o senso moral. Porque a hora que eu desenvolver, eu não vou conseguir fazer mais. Né? Então, por exemplo, nós podemos chegar num patamar aqui, eu não consigo, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Matar um cachorro, deliberar, pegar o cachorro aqui e cortar a cabeça dele. Eu já dizia, isso já é uma coisa que não consigo mais. Mas e há 30 vidas atrás? Eu não sei. Talvez era normal, talvez eu fazia isso até como um rito de sacrifício e oferenda aos deuses. Mas eu não tinha desenvolvido o senso moral. Agora eu já desenvolvi, eu entendo que isso aí, para mim, é inconcebível. Então, eu já desenvolvi um senso moral que já freia esses impulsos mais materiais. Não sei se está fazendo muita confusão, mas eu acho que é importante esse ponto para a gente entender aí que mesmo aquele que trabalha no mal é um ente responsável, mas ele faz isso porque ele ignora. E por isso que Jesus falou, ó, perdoai. Perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, eu acho que isso que é bacana, porque embora isso, e não precisamos ser conivente com o mal, né? Mas não precisamos compreender que aquele irmão que está no mal, ele está mais doente e precisando de mais apoio do que de pancadaria, apedrejamento, ou ir lá e matar ele, por exemplo, né? Como algumas soluções radicais. Você acaba não resolvendo o problema, né? Alguém quer falar aí? Concorda, discorda também? Eu estou colocando aqui como eu estou chegando na conclusão. Não significa que precisa... Todo mundo tem que aceitar o que eu estou falando, longe disso. O Espírito Erasto falou assim, olha, analisar e estudar e cada um tira as conclusões. Né? Ok? Tudo certo? Eu não estou vendo vocês aí, eu estou meio perdido aqui. Ah, sim, ok. Ok? Bom, então, tudo isso para a gente falar do primeiro parágrafo. O que é esse parágrafo? É a necessidade do progresso. Eu não vou conseguir desenvolver a inteligência e depois a moralidade, o senso moral. Por isso que o Espiritismo tem uma moral que é a mesma moral do Cristo, né? Que é saber escolher entre o bem e o mal. Eu não consigo fazer isso se não for através de várias vidas, pela necessidade de um progresso. Então, por isso que o Espiritismo vem explicar a lei natural da reencarnação. Sem a reencarnação, nós não conseguimos explicar a realidade, a necessidade, né, desse progresso. Então, nós vamos ver, se for uma vida só, né, uma criança que morre com 1 ano, o que ela fez, né? Então, todas essas questões estão em jogos aqui nesse primeiro parágrafo. Então, com essa lei, continua Kardec, o homem explica a si todas as aparentes anomalias da vida humana, suas diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras, as quais, sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração. Explica a desigualdade de aptidões intelectuais e morais. Olha, eu grifei aqui, ó. Então, simples, né? O desenvolvimento intelectual e ignorante, o desenvolvimento moral. As quais se devem à antiguidade do espírito, que viveu mais ou menos tempo, tendo aprendido e progredido em maior ou menor grau, trazendo ao nascer o que conquistou em existências anteriores. Então, o que nós temos um consenso de que Deus agraciou aquele menino tocando piano magnificamente bem, com 10 anos de idade, olha, eles têm um dom divino. Não. Para o Espiritismo,
é conquista dessa alma que dedicou várias e várias vidas para desenvolver aquela habilidade. E aí ele toca aquilo como se fosse uma coisa natural, é uma conquista dele. Mas isso traz toda uma energia e um envolvimento daquele espírito. Então, não é por graça. Aquele que canta bem, aquele que toca um instrumento bem, aquele que tem uma habilidade de desenho natural, aquele que tem um cérebro que guarda muitas coisas, isso são conquistas de cada um que vieram apresentar-se agora de reflexo de aprendizado e de lutas do passado. Então, só a reencarnação vai poder explicar a meritocracia. Olha, Deus não dá as coisas de graça. Deus proporciona, através de leis, a igualdade de oportunidade para cada um. Dentro da igualdade, existe uma diversidade enorme dentro da... Quando nós formos criados, que nem todos foram criados, né? Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, o trabalho de Deus está criando. Né? Como já criou lá atrás, nós temos irmãos mais velhos. Quando nós estamos falando aqui, nós temos aí os minerais aqui ainda no nosso reino. E tem coisas sendo criadas ainda para trás. E nós temos os animais. Então, esse movimento é incessante, né? Segundo a espiritualidade vem nos falando. Então, isso é um contínuo. O que explica as diferenças? Explica diferenças quando nós somos criados e as oportunidades que nós aproveitamos nas vidas passadas e as inclinações que trazemos. Aqueles que se inclinam para as coisas mais negativas ainda precisam trabalhar isso e desenvolver essas virtudes. Porque desenvolver o senso moral é desenvolver virtudes. E desenvolver a parte do desregramento é desenvolver os vícios. Eu posso ter vício que eu posso começar a desenvolver agora. Né? Se eu quiser, sei lá, usar qualquer tipo de droga agora e persistir nisso, eu vou desenvolver um vício, que é um hábito adquirido. Então, tem hábitos que eu já trago e tem hábitos que eu posso adquirir agora. Como tem virtudes que eu já estou trazendo e tem virtudes que eu posso começar agora. Então, eu posso começar com vários atos que vai virar um hábito, que vai ter uma consequência moral, que vai virar uma virtude. Né? Então, tudo isso só pode ser explicado na justiça divina pelo processo da reencarnação. Né? Certo? Alguém quer completar aí? Ajudar? Mas mesmo para... que eu entendi, né? Eu entendi que mesmo para você eliminar a sua ignorância, você precisa da inteligência, não é isso? Você precisa estudar Sim. a virtude para poder saber o que é a virtude e desenvolvê-la. Perfeito. Não é? Porque se eu não sei o que é uma virtude, eu não vou querer desenvolvê-la, não vou saber desenvolvê-la. Então, primeiro eu estudo, conheço, me interesso, aí eu desenvolvo e aí eu saio do campo da ignorância e vou para o campo da moralidade, da inteligência e da moralidade. E o processo é assim, viu, Eva? Primeiro nós precisamos desenvolver a intelectualidade, experimentar aquele ato, avaliar o ato e ver se é bom ou ruim. Primeiro, no processo evolutivo, eu vou avaliar se é bom ou ruim para mim. A hora que eu começar a desenvolver mais, eu já vou avaliar se é bom ou ruim para a minha família. Daqui a pouco eu estou avaliando se é bom ou ruim para o meu bairro. Daqui a pouco eu vou me desprendendo, eu estou avaliando se é bom ou que é ruim, não só para mim, mas para a minha cidade, aí daqui para o meu estado. E assim a gente vai até ser o que o Herculano Pires chamava, né, de um ser cósmico, que é a proposta do Espiritismo, de nós sermos um agente no bem, não para nós, sem interesse nosso, mas no interesse universal. Aí e precisa passar por esse processo. Mas não dá para fazer nada sem inteligência. Então, talvez,
se nós avaliarmos agora simples e ignorante, inteligência e desenvolvimento moral, e se nós pegarmos as duas leis do Espírito de Verdade, amai-vos e instruí-vos. Então, nós vamos precisar também, né, a instrução para a gente saber, e não precisar do amor. No sentido que o desenvolvimento moral mais pleno é o amor em plenitude. E a instrução é o desenvolvimento intelectual para a gente poder sustentar nossas escolhas, avaliando se ela faz mais bem ou mais mal, quais são as relações, qual é a minha ação no planeta, o que eu estou fazendo, qual é o impacto desse movimento. Então, é legal também, porque o Espírito de Verdade ele vai falar dessas duas ordens, né? Ó, vos deixo 2 mandamentos. Amai-vos e instruí-vos, né? Que eu acho aí que é o fechamento ou o caminho para a gente chegar à plenitude da inteligência e desenvolvimento moral. Porque nós partimos de simples e ignorante e estamos andando, né? E como nós estamos no meio do caminho, nós precisamos aprender a amar e a nos instruir bastante para a gente poder avaliar direitinho as nossas ações. Né? Eu acho que é por aí. Não sei se vocês concordam. Deu para entender, Márcia? Confundiu muito. Não, tá tranquilo. Não tá tranquilo, não. Mas a gente tem que estudar bastante. A gente não, né? Eu falo. Não, todos nós, né? Mas, na verdade, sou eu, assim. Exige muita leitura, né, Arthur? O problema que a obra ela é filosófica. E filosofia não é um negócio assim que está tudo num lugar só. São desenvolvimentos de pensamento que o próprio Kardec, e nós precisamos saber ler Kardec, porque o próprio Kardec mudou de opinião várias vezes. Se você pegar, tem resposta no Livro dos Espíritos, e acho que nós mostramos isso já para trás, né, que o Espírito fala que nunca, no primeiro livro dos Espíritos, 57, que nunca a alma do animal vai chegar à alma do homem. Na segunda versão, Kardec abandona aquela resposta daquele Espírito e ele reformula, como ele reformula muitos outros conceitos, como ele vai ressignificando. Por isso que é importante nós sabermos essa sequência, porque a gente às vezes pode fazer umas leituras equivocadas. Nós podemos achar que aquela escala espírita é uma escala evolutiva. Não é uma escala evolutiva que sai do imperfeito, do mal e vai para o bem. Não é isso. Lá é uma ordem para que quando nós conversarmos com os espíritos, nós sabermos que ordem que ele está. Então, é uma ordem, não é um processo de evolução. Não precisa, vai passar por uma para depois passar para outra. Tanto é que os espíritos neutros, que aqueles que são mais ignorantes, eles estão na 5ª ordem, eles não estão na 10ª. Na 10ª ordem está o espírito mal. E para ser mal, precisa desenvolver inteligência. Então ele não é mais simples. Ninguém consegue ser mal enganando um monte de gente se ele não tiver desenvolvido a inteligência. Né? Falando de uma forma assim, na verdade, o nosso caminho não depende só, depende da nossa vontade, né? Não depende só do conhecimento. Sim, né? sim. O conhecimento a gente precisa, né? É inevitável, de uma hora a gente vai aprender. Porque os atributos da alma, só para a gente lembrar, Márcia, para você continua falando aí, mas só para a gente lembrar, o desenvolvimento da alma é imaginação, vontade e razão. Então, eu tenho a minha vontade, mas às vezes a minha razão está calibrada para o meu interesse egoísta. E a minha imaginação está distorcida. Eu estou ali super... Né? Pega uma pessoa, por exemplo, sei lá, ciumenta. Você põe a possibilidade que a outra pessoa está te traindo, né? Não precisa ser marido e mulher, não. Um irmão, um sócio, qualquer coisa, um amigo. Ele está te traindo, você vai pondo um monte de imagens na cabeça e aquilo vai te desarranjando. Se você deixar aquilo tomar forma,
né, num processo imaginativo, você já descompensa. Então, eu concordo com você, né? Tem que passar por isso, que são potencialidades da alma, né, Márcia? Sim, não, sem dúvida. E aí entra dependendo do que eu penso, né? Dependendo da minha situação psicológica, né? Tem tudo aí um processo, às vezes, tanto de proximidade com espíritos bons e ruins, e aí tudo isso vai interferir, né, na minha caminhada. Mas você vê que o teu exemplo que você está dando, vamos fazer, se a gente acha que Deus é o Deus dos exércitos, o Deus que vai vir vingativo, que é o Deus que está pedindo para que eu mate o outro para agradar a Deus, nós vamos pegar um processo fundamentalista. E se eu vivo isso, com esse raciocínio, com essa vontade, com essa imaginação, eu movo todos os meus recursos para esse canal, que não é o canal que o Espiritismo está trazendo. Né? Percebe? Como você despertar, acordar realmente. Olha, por isso que Jesus fala, aquele que tem olho de ver, ou veja, aquele que tem ouvido de ouvir, ouça. Por quê? Porque senão nós vamos estar segmentando e não entendemos que todos somos irmãos. Então, a referência de um pai, como Jesus está trazendo, é completamente diferente da referência de um Deus que está pintado por aí. Um Deus que escolhe uma religião em detrimento de outra, um Deus que precisa matar todas as outras crenças, porque a única crença, o único segmento da humanidade que vale é o segmento da hegemonia daqui dos arianos, por exemplo. A filosofia de Hitler era essa, né? Olha, você vai deixar uma raça pura, extermina todas as outras que está fazendo mal. E esses pensamentos, ainda eles perduram. Olha, vamos matar metade da população, porque tem muita gente no planeta, né? Percebe? Por isso que nós temos que entender e fugir desses viés que não são dos atributos de Deus, mas são de condições do homem que tudo faz para matar o homem para ficar com a briga do irmão, né? Caim com Abel, aí a gente vai pondo as histórias da Bíblia, nós vamos encaixando que o desenvolvimento moral ainda falhou bastante, né, Márcia? E nesse processo de conhecimento, né, de aprendizado, bem no grau evolutivo em que a gente se encontra, é um pouco restrito, né? A gente ainda não tem capacidade, estou falando por mim, né? Tem muitas coisas que a gente precisa, que a gente tem aí disponível para estudar, né? Só que muitas vezes a gente não tem ainda a capacidade, né, para entender, né? Porque tem vários lados, né? Várias opiniões. Sim. E aí, quando você começa a estudar, é difícil se concentrar, né, para adquirir o conhecimento, você manter ali um foco, né, de falar, não, isso parece que não, mas é difícil você conseguir ler uma coisa e falar, não, isso tem cabimento, né? Não, isso daqui não tem. Sem dar uma, né, manter o foco, né? Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Não, sim, mas você vê que bonito que o Espiritismo traz. Independente dessa capacidade atingida ou não, no nosso estágio, por mais que a gente ache que ainda a gente ignora um monte de coisa, como eu ignoro um monte de coisa também, mas nós temos a oportunidade de vencer, porque nós não somos obrigados a passar pelo mal. Nós podemos passar pela fieira da ignorância. Então, aquele ato, eu posso não abarcar tudo intelectualmente, como você colocou, Márcia, mas eu posso, com a minha toadinha e a minha dedicação, conquistar, eu quero o desenvolvimento intelectual para a minha vida. Então, eu vou dedicar 5 folhas
de livros que eu vou fazer uma relação, que coisas que eu ignoro que eu quero buscar. E eu vou ler 5 folhas por dia, ou vou ler 10 folhas por dia. Não importa quando, como, uma folha de manhã, 2 folhas na hora do almoço, não importa. Mas você trouxe uma meta e você vai fazendo. Isso é uma coisa. Agora, independente de fazer isso, e mesmo que eu seja analfabeto, o Espiritismo vai falar assim, olha, mesmo com essas condições, nós não precisamos errar. Errar no sentido de fazer o mal voluntariamente, né? Errar faz parte do processo, mas errar consciente, repetidamente. Por quê? Porque na nossa consciência, aquele ato que eu estou fazendo, se já acende a luzinha de que aquilo não é legal, eu preciso já rever e não fazer. E aí eu vou tendo referências de aprendizado por presença, que a gente às vezes ignora. Nós aprendemos muito mais por presença do que na própria literatura. É que nós não damos conta dessa introspecção, né? Agora, quando a gente faz a conexão da experiência, né, de todo esse aprendizado que nós trazemos por presença nossa, né, aqui no planeta, mais as instruções que nós estamos colocando, aí nós vamos evoluindo mais rápido, né, desde que a nossa ação seja condizente com as nossas conquistas nas virtudes, porque também senão não adianta nada, né? Porque nós vamos pegar os melhores engenheiros produzindo arma de destruição em massa, nós vamos pegar nossos melhores químicos potencializando droga, quer dizer, o cara tem um desenvolvimento intelectual gigantesco, mas ele é perverso, então nós precisamos calibrar isso, né? Para poder... Às vezes é melhor não ter tanto desenvolvimento intelectual, mas ter mais desenvolvimento moral. Por isso que Kardec fala, olha, entre 2 espíritos, se você for optar com quem você segue, siga aquele que muito ama, não aquele que entende muito. Por quê? Porque nem sempre aquele que está desenvolvido mais intelectualmente, ele necessariamente ele tem um bom norte moral. Então, nós precisamos avaliar, né? Para poder calibrar isso aí. Ok? 35. Com a doutrina da criação da alma, a cada nascimento, caímos no sistema da criação privilegiada, que é o que nós estávamos falando, né? Cada alma é virgenzinha, né? Foi criada agora, então se ela tem talento, ela tem privilégio. Tem gente que está desprivilegiado e tem gente que está sendo privilegiado por Deus. Então, os homens, desse jeito também, sendo criado agora, a alma junto com o nascimento, os homens são estranhos uns aos outros. Nós não temos relações e vínculos do passado. Os laços de família são puramente carnais. Olha quantos itens aqui, só nesse primeiro parágrafo, né? Ó, se a alma é criada agora, eu não tenho. Que vínculo que eu tenho com a minha mãe? É só agora. Não tem essa relação para trás, né? E nós aqui que estamos conversando, podemos ter já evoluções e aprendizados ou conquistas no passado. Então, temos laços, né? Então, não são em nada solidários. Com a criação da alma no nascimento, o mundo não passa a ser solidário nem na carne, nem no espírito, né? Com um passado no qual não existe. Então, não existe nada para trás. Se eu fui criado agora, só vale da agora para frente. Com a doutrina do nada, depois da morte, todas as relações cessam com a vida. Porque tem muita gente que acredita que depois da morte não vai ter nada. E se não vai ter nada, vale tudo agora. Então, essas relações elas não precisam ser profundas, elas não precisam ser verdadeiras, né? Porque eu vou viver um pedacinho e daqui a pouco eu não vou ter mais contato. Então, eu posso enganar, eu posso mentir. Isso é um problema, né? Então, mediante a realidade da reencarnação, por sua vez, eles são solidários no passado e no futuro, né? Os espíritos passam a ter
uns laços de solidariedade de família muito maior com a reencarnação do que sem a reencarnação. Com suas relações vão se perpetuar, né? Tanto no mundo espiritual como no mundo carnal. A fraternidade tem como base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Então, com o processo da reencarnação, se eu sou um agente no mal, estou fazendo mal para a Márcia agora, e aí eu prejudico ela, mas eu vou ter que dar conta disso, eu sei disso, isso aqui ficou gravado em mim. Como é que eu vou amanhã ou depois encontrar e conversar com ela, ou com meu pai, ou com meu filho? Então, o processo da reencarnação, ele nos inclina e vai nos forçar a rever as nossas atitudes. Porque não adianta eu destruir esse planeta se é eu mesmo que vou voltar, né? Não adianta eu fazer uma cadeia que eu mesmo vou ficar lá dentro, quer dizer, não adianta. Então eu tenho que construir um mundo melhor para que quando eu ou alguém que eu estimo e tenho relações, ele também colhe esse benefício. Então tudo vai se encadeando numa fraternidade universal. E isso é muito bonito. E só com a doutrina da reencarnação é que nós damos conta de chegar nessa abrangência de análise. Com todas as outras opções, a gente vai construindo Deus mesquinho, um Deus que faz privilégio, um Deus que pune, um Deus que castiga, um Deus que está ali toda hora controlando a gente, né? Não é o Deus nem de Jesus e nem do Espiritismo. Vocês querem falar alguma coisa disso? O Arthur, e não Então, faz sentido, né? A criação, que nem ele fala ali, né? Com a doutrina da criação da alma a cada nascimento, caímos no sistema das criações privilegiadas, ou seja, né? Um Deus que escolhe quem vai sofrer, quem não vai, quem vai viver uma vida de luxo e quem não vai passar fome, né? Esse é um Deus que é o Deus separatista, né, Márcia? É o Deus que joga o rico contra o pobre, o branco contra o negro, o amarelo contra o vermelho, aquele negócio, né? O careca contra os cabeludos. Então, por quê? Porque tudo nasceu agora, então não tem... E aí você vai para o fundamentalismo, e é muito ruim isso, né? Então, às vezes, a pessoa cria essa possibilidade, ela projeta esse Deus para justificar os seus atos insanos, que é o que Kardec colocou lá no começo, que Herculano vai falar, que Leon Denis vai abordar, que muitas vezes nós criamos um Deus que nós projetamos aquele desarranjo, ou aquela coisa que nós temos de dentro. Então, não precisamos criar isso para justificar as coisas erradas que fazemos, porque aquela sinalzinho da consciência pare, que pelo menos que a gente possa amortecer ela por um período, né? Então, eu começo a fazer justificativa, né? E aí você começa a criar sistemas para poder resolver os nossos desregramentos. Isso, se nós fizermos uma varredura pelo planeta, nós vamos ver vários sistemas ideológicos que eles estão sustentados para manter a baixa moralidade, porque isso ainda é bom para os prazeres, para a matéria, para o dinheiro, para a mamon, né? Vamos dizer assim na palavra do Cristo. Então, nós precisamos ver se nós somos esse agente ou se nós somos um agente que está trabalhando ali, tentando acertar, né? Dentro da nossa consciência. O que é bom para mim, eu vou fazer. O que é ruim para mim, eu não vou fazer. Aí para o outro. Bom, para o outro eu não sei. Eu tenho que regular a minha vida, né? o Arthur, eu fiquei com uma dúvida. Tipo assim, é errado então eu pensar de que Deus, ou no caso, os espíritos superiores, né? Porque quando a gente fala Deus, estamos falando dos seus agentes. Estão influenciam na nossa vida de alguma forma. Por exemplo, se eu nasci e eu tenho que perder uma perna.
Ai, aí eu fui tão boa nessa vida que aí Deus determinou, não, como ela está sendo boa, não vai mais perder a perna. Então é errado a gente ter esse tipo de pensamento, de achar de que se eu não perdi a perna é porque Deus autorizou que eu não perdesse porque eu fui muito boa. Aí nós Não, temos... eu estou te falando isso porque eu ouço esse tipo de colocação, até mesmo por expositores espíritas, né? E se a gente para pensar... Se a gente se a gente for analisar, eu não lembro a questão certinha, 900 e cacetada lá, está escrito assim: Deus regulamenta todos os nossos atos por leis. E depois ele vai desenvolver isso. Deus não age diretamente na matéria, ele age através dos seus agentes, como você colocou. Então, nós aqui, existe uma lei. Essa lei, ela é uma lei que Jesus quis falar assim, olha, a plantação é livre, a colheita é obrigatória, um gesto de amor cobre multidões de pecados. Então, se eu agir no bem, é da lei que eu vou me harmonizando, né? Se eu agir no mal, é da lei que eu vou me desarmonizando. Então, eu sou o artífice, a espiritualidade usa isso. Nós somos os artífices do nosso destino, né? Agora, quando nós estamos nos esforçando, quando nós estamos empenhados no bem e ainda temos coisas ainda a resolver, sempre vai ter a espiritualidade posta a nos ajudar, porque a lei é de progresso. Tem uma pergunta que a espiritualidade fala assim, olha, vocês se preocupam com as nossas vestimentas, com o que a gente tem que comer, na onde a gente tem que morar? A resposta dele, sabe qual que é, Elvia? Ele fala assim, se nós não nos preocupássemos com isso, nós não vos amaríamos. Então, assim, eles estão prontos 24 horas nos insuflando, né? Soerguendo para o bem. E isso pode ser traduzido como Deus está permitindo eles fazerem isso. Mas é da lei eles fazerem isso, né? E como Sim, é da lei entendo. também, se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Então... Sim, mas eu entendo assim, só para você ver se o que eu estou entendendo. Eu acredito numa lei de atração e repulsão. Se você está agindo no mal, você está atraindo essas vibrações, você está agindo no bem, você também está atraindo tais vibrações. E nós somos o tempo todo influenciados, tanto por espíritos superiores do bem, que estão ali nos intuindo, nos inspirando nas coisas certas, como por aqueles que querem a nossa infelicidade. Tudo depende da nossa vontade, como a gente já colocou, do nosso livre-arbítrio. Mas, às vezes, eu fico na dúvida de que não, se nós temos livre-arbítrio, não há um espírito superior, Deus, sei lá que nome que a pessoa pode chamar, que está ali o tempo todo, como se estivesse mexendo ali nas cordinhas, mandando o que você tem que fazer. Não, eles influenciam, mas a decisão é sempre nossa. Tanto é que... Mas não que, tipo assim, se eu sair agora aqui da minha casa, na minha porta, e me jogar em frente a um carro, eu posso até ouvir uma voz interior falou, não faça isso, mas é da minha decisão. Se eu tiver que ser atropelado e perder a perna, não tem o que Deus fazer. Deus não vai descer lá dos céus com a mão na frente do carro. Você entendeu o que eu quis dizer? Não, porque às vezes tem certas ideias que colocam como se... É porque a gente tem aquela ideia de um Deus, um ente físico que está 24 horas interferindo na matéria. E ele não está fazendo isso. O Deus do Espiritismo, que ele está trazendo, é um Deus que regulamenta os nossos atos por leis, como você colocou. Agora, dentro dessas leis, você tem o processo de fraternidade, de colaboração, de mútua ajuda. Então, quando a gente está agindo no desenvolvimento intelectual, por exemplo, eles podem, no nosso estudo aqui, ajudar cada um de nós, né, a sugestionar uma linha de pensamento para que a gente chegue nela também. Como, se eu tiver muito desequilibrado, né, alguém pode sugestionar o que eu pense errado.
Mas eu só vou pensar errado se eu quiser. E eu só vou pensar certo, porque senão eu não sou responsável por nada. Aí o livre-arbítrio cai por terra. Agora, quando eles falam assim, várias vezes na obra, olha, Deus não deixa eu fazer isso, Deus não deixa eu fazer aquilo, Deus permite fazer isso, Deus permite fazer aquilo, é porque também dentro do nosso processo do livre-arbítrio, é limitado. Esse livre-arbítrio não faço o que eu quero. Dentro da minha escala evolutiva, dentro do planeta, eu tenho um grau de possibilidades. A partir daqui, aí até é correto falar, olha, a lei aqui é tão severa que Deus não deixa fazer. Ou às vezes eu quero fazer tanta coisa que ele também, nos processos reencarnatórios, lá nas obras de Chico, os espíritos chegavam do outro lado, entendiam todos os erros, e chegavam lá e falavam assim, não, eu quero resgatar tudo de uma vez. Eles já vão saber que não vão dar conta. Embora a gente puxe, olha tanta burrada que eu fiz, eu quero resolver tudo de uma vez. E aí eles até brincam, falam, não, é um pouquinho de cada vez. Então, isso não é permitido. Não adianta você querer fazer tudo, você não vai dar conta. Então, às vezes, eles vão nos ajudando, mas é sempre um tutor, um apoio, mas nunca cerceando de todo o nosso livre-arbítrio. Na reencarnação imposta, só tem duas orientações que acontecem. Ou quando nós somos simples e ignorantes, que aí nós não temos capacidade de participar do nosso processo reencarnatório, ou quando nós somos empedernidos no mal de tamanha envergadura, que aí eu sou quase, eu não quero, né? Eu estou muito renitente no mal, então ali eu mesmo faço com que exista uma imposição de reencarnar, quase que numa obrigação, eu me obrigo a reencarnar, né? Porque tem um termo que o pessoal fala, bastante palestrante, da reencarnação compulsória. E compulsoriedade significa um juiz deliberando de cima para baixo o que eu tenho que fazer ou o que eu não tenho que fazer. E, na verdade, se nós entendermos o processo, eu vou fazendo mal, que a própria lei força eu a reencarnar. Então, isso acaba sendo imposto. Só nesses dois extremos. Todos os outros processos, nós estamos participando. É o que a espiritualidade orienta. Dependendo do grau de condição que nós temos para participar. Porque, às vezes, a gente vai querer muita coisa, por ignorância, eles vão dar uma amenizada lá, não, vai a conta-gota, que não é assim também, né? Então, acaba... Mas tem essa confusão, viu, Elga? De achar que Deus está ali na matéria e a espiritualidade está coordenando como se nós fôssemos um bonequinho, né? Então, muitas das vezes, isso pode até acontecer por sugestionamento, mas eu estou fazendo tudo aquilo deliberado porque eu quero. Porque eu sinto prazer, conexão e simpatia com tudo aquilo, né? Então, você tem uma confusão aí, né? Nesses conceitos. É mais ou menos isso, né, Elva, que você estava falando? Tá certíssimo, é isso mesmo. E a gente pega bastante livros da literatura dita espíritas e bastantes representantes dito espírita. Então, eu estou defendendo o espiritismo. Bom, eu não enxergo assim. Também quem vê assim, o que eu vou fazer? Nós temos que respeitar, né? Eu acho, até onde eu cheguei, que não é desse jeito, né? Então, eu prefiro ficar ali com o que eu estou entendendo de Kardec do que uma coisa que eu ainda não compreendo daquele jeito, né? Mas que tem bastante coisa. Como a gente escuta bastante que o espírito vai perder o perispírito. Tudo bem, eu tenho que respeitar. Só que pela obra aqui nós já vimos na questão, né, que o espírito e o perispírito é uma união indissolúvel. Então, né? Mas uma hora vai perder o perispírito. Bom, Kardec não falou isso, está aqui nessa obra aqui, mas eu já escutei isso de vários que defendem essa tese. Como tem vários e vários que defendem a escala espírita, por isso que nós
pausamos aqui, que defende a escala espírita, que é uma ordem de classificação de inteligência e de moralidade para diálogo, mas as pessoas confundem que aquilo é um processo obrigatório de passagem do mal, do inferior, né, da maldade, aliás, da imperfeição, porque a terceira ordem é os espíritos imperfeitos. Então, nós vamos classificar que Deus criou a gente imperfeito. E nós estamos tendendo à perfeição. Tem gente que faz essa linha de raciocínio. Eu não concordo. Mas foi bom você ter colocado, porque eu vou falar para você, eu estava pensando que era isso também. Que existia essa linha que a gente ia subindo de degrau. Ah, não, daqui, sei lá, daqui 2 bilhões de anos talvez eu esteja na segunda ordem. E eu achava que era dessa forma. Mas quando a gente joga... Mas foi bom você ter colocado. Por quê? Porque a gente começa a refletir e falou, olha, tá vendo? Eu comecei a refletir e até a respeito do que eu li, você tem razão, porque eu lembro que Kardec colocou isso mesmo, né? Que ele fez essa classificação por causa dos muitos espíritos que eles recebiam, né? E aí, para poder ajudar mais ou menos o médium, na hora do trabalho mediúnico, saber mais ou menos com quem está falando. Quem você dá crédito e quem você não deve dar crédito. Né? Exatamente. Agora, isso não tem nada a ver com um processo de escala evolutiva. Olha, eu vou passar por aqui, depois por aqui, depois por aqui. Mesmo porque a última ordem são os espíritos maus. Então, porque senão a gente vai achar que Deus criou os seres imperfeitos. E aí destrói, porque fala assim, mas Deus não cria nada imperfeito. Bom, então, se não cria imperfeito, é inferior. Inferior não significa imperfeito. Então, quem é o agente da imperfeição? Bom, se a gente for pensar igual está aqui nos caracteres da doutrina espírita, eu acho que é o item 30, né? Aquele que cria a imperfeição são os agentes que se esforçam em produzir o mal. E para produzir o mal conscientemente, para eu ser responsável, eu preciso fazer sabendo o que eu estou fazendo. Né? Então, por isso que eu sou responsável. Senão, não tem sentido. Porque os espíritos neutros, por exemplo, que é da quinta ordem, eles não são responsáveis. Está lá, leia lá, né? Depois volta lá. Ele vai falar assim, olha, esses aqui não fazem nem o bem nem o mal. Eles não desenvolveram o senso moral. É legal isso, né? Porque se a gente não souber ler, dá uma embaralhada, né? Como teve bastante discussão também, já no livro dos médiuns, por exemplo, no desencarne. Quando vai desencarnar, tem lá um capítulo, depois tem, logo na sequência tem um outro. Olha, para desencarnar demora horas, dias e meses. E a perturbação? A perturbação dura dias, anos, dias, meses e anos. Bom, perturbação é uma coisa do espírito. Desencarnação é uma coisa fisiológica. Então, aí eles vão falar de uma outra resposta. Olha, o que dura mais? O processo? É para reencarnar ou para desencarnar? Não, para encarnar dura mais do que para desencarnar. Bom, então, nós não podemos conceber uma desencarnação mais do que 9 meses. E tem uma confusão, uma brigaiada. Não, tem gente que não desencarna, que fica anos lá vendo os bichinhos comer os corpos, não sei o quê, papapá, fisiologicamente falando. Então, assim, bom, faz parte, é interpretação, né? Então, mas aí eu entendo que a desencarnação ela pode ser rápida, mas o desprendimento, que eu entendo que é outra coisa, ele pode ser demorado, porque se eu for um espírito apegado à matéria, eu tô presa, né? Então, eu fico ali, que é nesse caso aí que você falou que o espírito pode ver os bichinhos comendo o corpo, ele está tão apegado à matéria que ele não se desprende daquilo. Mas ele não está na matéria. Ele já desencarnou, mas ele não se desprendeu da matéria. Mas veja que é mental, é uma ilusão. Sim. Não é uma fatalidade real, não é real. Mas o que eu entendo, as pessoas não estão sabendo ler essas obras e interpretá-las. Porque eu já até mesmo em livros do Chico Xavier, trazido por Humberto de Campos, por André Luiz e tal, eu vejo as pessoas falando coisas
Que aí depois eu vou ler, eu entendo de outra forma. Eu falei, não, acho que o pessoal está equivocado, não é isso aqui. E aí colocam como se aquilo fosse uma lei, né, que é daquela forma, então, e aí ninguém está entendendo que é de pessoa para pessoa, né, vai depender muito da ilusão dela, do apego à matéria, e não quer dizer que isso é reproduzido, que todo mundo que agir daquela forma vai acontecer exatamente aquilo. Sim. Isso Mas varia muito. faz parte de um processo. Agora, precisa, por isso que eu estou indo devagar aqui, que eu já tinha até falado com a Elaine, com o Ravazzi, esses caracteres da doutrina espírita, para mim, é a base fundamental para que a gente não construa conceitos que resvalem esses princípios, que inclusive é uma orientação do próprio Kardec. Olha, vocês podem criar qualquer tipo de conceito, mas que não distorçam esses princípios basilares, que é os caracteres da revelação espírita. Porque aqui, olha quantos itens, nós chegamos no 36, são 62, quantos itens nós já passamos, que se a gente for pegar várias obras, olha, puta, errou aqui, errou ali, aqui está equivocado, né? E o pessoal vai vendendo isso como se fosse espiritismo, né? Não são, porque o espiritismo tem princípios, ele tem as suas bases. Então, não dá para construir uma teoria de um Deus vingativo. Não dá para construir... Se o espiritismo é consolador, nós não podemos construir um espiritismo, um terrorismo, que isso só causa perturbação. E às vezes, as pessoas estão virando toda essa teoria para essa... Então, você sai de uma palestra, às vezes, mais mal do que bem. O cara falou só de umbral, só de abismo, só de espíritos obsessores, e só disso, e só daquilo, porque eles estão 24 horas do nosso lado, porque eles estão guiando a nossa vida, porque eles fazem isso. Olha, eles te caçam o livre-arbítrio. Ah, gente do céu. Mas cadê o Consolador? Então, é um divulgador, não do espiritismo, mas de umas coisas que ele ainda tem para resolver dentro dele. Então, e está cheio por aí, né? Então é complicado, mas faz parte, né? É duro. E é duro a gente, às vezes, é duro até quando o palestrante vai na nossa casa, fala isso, e aí você fica assim, eu fico olhando assim, falo para a Elaine, e aí como é que faz? Nós vamos interromper, nós vamos questionar ele, nós vamos desmascarar aqui, não, deixa para depois. É uma baderna. Teve vários palestrantes, esse aqui não vem mais. Pelo amor de Deus, você vai aguentando ali até dar aqueles 1 hora de conversa, rezando para acabar logo, para poder falar, nossa senhora, né? Porque não tem nada de espiritismo. Então... aí é a mesma coisa, é a escala da ordem das relações que nós temos no planeta. A mesma escala pode traduzir. Então, nós vamos ter que selecionar, experimentar, avaliar, e só nós vamos repetir a dose se for boa. Se quiser repetir a dose de coisa ruim, bom, aí merece mesmo, né? Aí não tem jeito. Bom, deixa eu ver se dá tempo aqui. 36, com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raça e de casta. Muita gente, né, já qualificou Kardec como racista. E é uma outra coisa que você... De onde esses caras tiraram isso, né? Porque tem lá na Revista Espírita, ou aqui na própria Gênesis, acho que tem um artigo que é a teoria da beleza, acho que chama. E aí eles vão falando da concepção, e era uma coisa que era estudada na época, né? Que nem, só para lembrar, não existia nem a palavra racismo na época de Kardec, só para começar. Né? Então, mas olha o que ele fala, ele não fala de racismo, olha, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça e de casta, já que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, mestre ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. E aí? E a gente fica assim, não, Kardec é homofóbico, Kardec desrespeitava as mulheres, Kardec não gostava de negro, Kardec... Eu já escutei um monte e de pessoas
não é analfabetas, não. Pessoas que tinham 3º grau, pós-graduação, e que estavam se dedicando parte da vida para provar que Kardec era, né, tinha parte com o capeta. Tem também. Né? Se você digitar na internet agora, aí você vai ver um monte de teoria disso aí. Né? Então, só que esse parágrafo refuta todas as possibilidades de preconceito, de ideologia, de qualquer coisa. Para o espírita, ele levantar a bandeira ideológica é uma coisa assim, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo, porque o espiritismo, se nós somos espíritos e vamos passar por várias experiências, não podemos, como é que nós vamos defender uma bandeira de alguma ideologia jogando um contra o outro? Para mim, não faz o menor sentido. Né? Então, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher, as leis mais fortes, a lei do mais forte, não existe nenhum que supere, em lógica, o fato material da reencarnação. Então, se nós somos reencarnacionistas, como é que eu vou achar, né, que eu vou, embora nós possamos estar num mundo que possa prejudicar determinada classe social, determinada característica de personalidades, e isso não significa que nós precisamos entrar nesse viés, porque são oportunidades de experiência que cada um de nós estamos passando, que todos, independente da posição, têm as suas dificuldades, têm os seus perrengues, têm as suas mazelas, seja rico ou pobre, seja senhor ou proletário, sendo mestre ou subordinado, sendo escravo ou livre, sendo homem ou sendo mulher. Então, é uma coisa que nós precisamos entender que existe no planeta, precisamos compreender, mas nós não podemos abraçar essas causas, na minha opinião, se nós realmente... claro que devemos lutar para a melhoria de todas as causas, mas o que eu estou falando é de levar a coisa para os extremos e levar aquilo como uma disputa, e não como proposta de resolver os problemas. Porque muita gente está levando essas propostas só para discórdia, só para desarmonia, e não traz solução nenhuma. Então, olha, eu sei que tem ali um problema do homem e da mulher. Tá, como nós vamos resolver isso? Isso é um problema. Agora, trazer ali toda uma ideologia por trás e gerar um baita de um conflito só em cima de ideologia e nada de prática, eu acho meio complicado para nós que acreditamos na reencarnação. Não sei se vocês querem completar aí, mas é um posicionamento particular, como eu estou lendo a obra aqui. É isso aí, pode seguir aí? Vocês estão quietinhos? A Márcio, o Marco, ninguém falar nada. Elaine. Eu desliguei o som aqui. Então, desse modo, assim como a reencarnação fundamenta numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, olha que bonito. Porque aqui, por mais diversidade de experiência na vida, nós temos uma fraternidade. Quanto mais a gente aprendermos aqui, então se a gente vê uma pessoa com síndrome de Down e entendendo que é uma experiência, uma oportunidade, eu vou estar muito mais alinhado fraternalmente com ele e muito menos preconceituoso com ele. Porque eu entendi que o processo da reencarnação desfazem os preconceitos. Olha aqui, com a reencarnação desaparecem os preconceitos, de qualquer ordem. Não é? Então, é uma lei de fraternidade que se alinha muito mais com os princípios do Jesus do que com qualquer outra teoria filosófica e teológica, qualquer uma que a gente queira adotar. Também fundamenta na mesma lei o princípio de igualdade dos direitos sociais e, por consequência, da liberdade. Então, se nós entendermos que todos somos filhos do mesmo Pai, que somos irmãos, nós vamos interpretar as nossas legislações sociais mais alinhado com os direitos da igualdade, da fraternidade, da liberdade, sempre respeitando o dever, né?
as relações, para que a coisa não vire libertinagem, mas calibrando para um processo mais próximo das leis divinas. Hoje a nossa justiça é, na lei de Deus, não matarás. Na lei dos homens, mata 5 a 10 anos de prisão. Né? Na lei de Deus, não roube, né? Não roubarás. Na nossa lei, roube tanto e tanto de pena. Então, na nossa lei permite e pune. Na lei de Deus, ele fala assim, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. É para quê? Para que a gente se comporte de uma maneira mais alinhada e não faça aquelas coisas, não tem cabimento. Né? Somente... Ô, Arthur, Oi. desculpa. Não, Quando você leu ali, né, a lei da natureza, o princípio da fraternidade universal, e aí eu me lembrei que outro dia eu comentei, né, que quando a gente entende um pouco, pelo menos um pouco do evangelho, a gente toma consciência de que muitas vezes, né, por exemplo, quando alguém comete um ato, né, de assassinato, por exemplo, né, na maioria das vezes as pessoas pedem para que aquela pessoa, né, sei lá, sofra, né, que mata, aquele que matou, né, o assassino. E quando a gente entende um pouquinho mais, né, de espiritismo e de evangelho, a gente tem outro pensamento, né? A gente não que a gente aceita o que ele fez, o ato, mas a gente consegue muitas vezes entender o que levou ele a fazer, né, a cometer esse ato. E aí a gente passa a não emitir tantas energias negativas, não vibrar, né? Porque ele já está envolvido, por ele ter cometido esse ato, ele com certeza já está... Eu dei um exemplo, né, do assassinato. Eu falei, ele já está envolvido ali numa energia negativa, e aí a gente só vai fazer com que aquilo se prolifere, né? É legal o que você está falando, né, Márcia? Porque o que a gente está... Olha a desculpa que nós estamos usando. Nós estamos buscando a justiça e, por justiça, eu quero que ele morra também. Exatamente, que ele sofra, né? Não, que ele tenha... Se ele matou, ele merece ser morrido. Então, olha que coisa louca, né? Nós queremos a justiça. Fazer a mesma coisa que ele fez, Isso, né? Olha, dentro eu não, né? Eu não vou fazer, não. Mas olha como é distorcido o conceito. Para a justiça divina, nós vamos querer, né, a igualdade de princípio, a unidade de fraternidade e realmente buscar a justiça. E qual que é a justiça? É que aquele irmão que está desviado, que ele se harmonize. E o que a gente Mas era isso que eu ia falar. E aí, o que a gente vai buscar no planeta? A gente vai buscar a justiça. Vibrando com energias negativas, a gente vai estar, não impedindo, né? Mas a gente vai estar, como eu posso dizer? A gente está ajudando com que ele atrase o processo dele, né? De melhora. Não é um processo que você está preocupado com ele de despertar, de dar oportunidade, de reeducação. De fazer com que ele tenha consciência e deixe que ele entenda o erro. Não, se quer lá e ceifa a vida dele. Então, quer dizer, isso não é a justiça. A gente faz com que isso seja justiça aos nossos olhos. Mas se nós formos aprofundar o que você está fazendo, na proposta espírita, a justiça é completamente ao contrário do que na nossa sociedade se propõe como justiça. Isso e aí, por isso teve Jesus como exemplo, né? Por isso que Jesus quebra isso. Ele traz o perdão como o suprassumo para poder começar um processo de justiça. Né? O perdão nem é a justiça na sua plenitude, mas é o primeiro ato para podermos auxiliar aquele que está praticando aquela maldade. Né? Beleza. Deu 9 horas aqui, então nós paramos aqui no 36, falta esse finalzinho aqui, vamos deixar, porque aqui, para a gente não fazer correndo, porque olha quantos conceitos a gente tira de 1 caracteres. Né? Interessante isso, né? Quantas coisas a gente dá para já ter e ir qualificando aí agora e falar, puxa, olha, isso aqui eu via
puxa, não está muito alinhado com o que os espíritos estão querendo dizer. E aí a gente vai calibrando as coisas para poder compreender melhor. E qual que é o objetivo de tudo isso? Para que na nossa ação de amanhã ou daqui a pouco seja mais alinhada com esses princípios das leis divinas, né? E eu acho que esse é o caminho do progresso. Eu vou interromper aqui e vou parar de gravar aqui também. Interromper.